Olá, irmãos dos relatos, me chamo Donizete e passei toda a minha vida em Manicoré, no Amazonas. Sou lenhador e carpinteiro como foi meu pai antes de mim e o pai dele antes dele. Aprendi a entender a linguagem da floresta, a ouvir seus silêncios e a respeitar seu território. Vivo com minha esposa, Maria, em uma pequena casa que construí à beira da mata. Não precisamos de muito, apenas da companhia um do outro e do trabalho que o dia nos apresenta. O relato que vou contar aconteceu há alguns anos. Aquela manhã não foi diferente das outras, pois levantei-me antes do sol nascer, como sempre faço. O ar frio entrava pelas frestas da casa e o céu começava a clarear. Maria ainda dormia quando coloquei o chapéu e ajustei o facão na cintura antes de sair. Meu cachorro lindo me seguia de perto. Cheguei à clareira onde costumo trabalhar. Tudo estava calmo. A floresta seguia seu curso com o farfalhar das folhas e o som distante dos pássaros. Escolhi uma árvore que havia marcado dias antes. Era boa, velha, pronta para cair. Comecei meu trabalho e foi então que ouvi um assobio. Não era o vento nem o canto de um pássaro. Era um som agudo e persistente, como se algo invisível estivesse se aproximando. Parei, abaixando levemente o machado. Lindo também ficou imóvel, com as orelhas erguidas. Ele não latia, mas estava atento. O assobio era estranho. Parecia vir de todas as direções. Um zumbido que provocava uma sensação de cócegas por dentro. Não era alto, mas o suficiente para chamar minha atenção. Deixei a ferramenta encostada na árvore e olhei ao redor. Tudo parecia igual. As árvores, as sombras, a floresta, nada estava fora do lugar. Porém, o som continuava em um tom constante, sem fim. Lindo andava de um lado para o outro, então decidi caminhar um pouco, seguindo o ruído. A floresta permanecia tranquila. Nada se movia, exceto meu cachorro e eu. Sentia a vibração entrando em minha cabeça, como se algo estivesse se movendo dentro do meu ouvido. Era a primeira vez que algo assim me acontecia. Nem mesmo na casa dos meus filhos havia escutado algo parecido. Um formigamento começou a descer pelo meu pescoço, lentamente envolvendo meu peito. Era muito estranho, como se algo percorresse meu corpo por dentro. De repente, muito rapidamente, chegou aos meus braços e provocou cócegas até a ponta dos dedos. Um detalhe meio bobo é que notei que Lindo havia se deitado no chão, esfregando as costas contra a terra, sacudindo-se como quando faziam cócegas em sua barriga. Bom, era uma sensação incômoda, mas não dolorosa. Minhas mãos tremiam levemente, embora não estivesse frio. No entanto, o ar parecia mais denso, como se fosse mais difícil respirar. Meus pensamentos começaram a se dispersar. Era como se o assobio me envolvesse em uma névoa mental, dificultando a concentração. Tentava me lembrar por que havia saído para a mata naquela manhã, mas a razão parecia escapar da minha mente. Restava apenas o som constante dominando tudo. O assobio continuou, agudo e persistente, até que de repente parou. Não foi um desaparecimento gradual, mas um corte brusco, como se alguém tivesse desligado um interruptor na minha cabeça. Naquele instante, senti um vazio estranho na mente, como se algo tivesse sido arrancado de repente. Minhas pernas falharam, e antes que percebesse, eu estava no chão, com as mãos apoiadas no barro. Meu coração batia muito forte, parecendo que iria explodir e minha mente estava em branco. Tentei me lembrar o que havia acontecido, do porquê estava no chão, mas não consegui. Não me lembrava de ter caído, nem do momento exato em que o assobio desapareceu. Posso afirmar com certeza que foi como se aqueles minutos tivessem sido apagados da minha memória, deixando apenas uma sensação de desconcerto e um leve zumbido nos ouvidos. Lindo estava a poucos passos de mim, mas não se movia. Ele estava muito quieto, com a cabeça levemente inclinada para o lado.
rígido como se ouvisse algo que eu já não podia ouvir. Seus olhos pareciam vazios e presos em um transe, pois não reagia à minha voz nem aos meus movimentos, como se estivesse congelado. Tentei chamá-lo novamente, mas nada. Sua respiração era quase inexistente, e por um momento temi que algo sério tivesse acontecido. Aproximei-me devagar e toquei suavemente suas costas. Ao sentir minha mão, Lindo sacudiu a cabeça, como se despertasse. Ele voltou seu focinho para mim e me encarou por um bom tempo, como se tentasse entender quem eu era. Depois de comer uma banana, voltei para casa e, quando cheguei, ainda carregava aquela sensação estranha no corpo. Meu companheirinho permanecia grudado às minhas pernas, mais silencioso do que de costume, como se também estivesse abalado pelo que experimentamos na floresta. Ao me aproximar do meu barraco, vi Maria perto do galinheiro. Ela estava recolhendo ovos, mas, ao me ver, largou a cesta e veio em minha direção rapidamente. Algo em sua expressão me fez parar. Minha esposa sempre teve uma serenidade que me tranquiliza, mas naquele momento havia uma inquietação em seus olhos que não consegui ignorar. "Tudo bem, Zete?" perguntou com a voz tensa. "Sim, só um pouco cansado." Menti tentando soar normal, mas mulher é mulher. Ela me conhece bem demais e soube imediatamente que algo não estava certo. Ela me olhou-me fixamente, como se hesitasse em dizer algo, como se não tivesse certeza de como começar. "Esta manhã, enquanto você estava no mato, aconteceu algo estranho comigo. Eu estava alimentando as galinhas quando ouvi um som muito agudo. Era um assobio. Não se parecia com o vento nem com o canto de um pássaro. Não consigo explicar bem, mas parecia vir de todos os lados. Fiquei nervoso porque estávamos muito longe um do outro. Segundo minha esposa, as galinhas ficaram paradas de repente, como se tivessem sido congeladas no lugar. Ela acrescentou que logo depois começaram a se mover de forma desordenada. Caminhavam sem rumo e batendo contra a cerca, como se não conseguissem enxergar o que estava na frente delas. Eu podia imaginar as aves tropeçando desajeitadamente, tudo enquanto aquele som estranho enchia o ar. "Eu me senti tonta", ela disse baixando o olhar, como se o chão estivesse se movendo sob meus pés. Foi só por alguns segundos, mas me assustou. Segundo ela, o assobio parou de repente e as galinhas simplesmente voltaram ao normal. Minha mente tentava entender o que minha esposa acabava de me contar. Não era só a floresta, não era só comigo. Minha esposa também presenciou isso em casa. Nas noites seguintes, começamos a sentir sensações estranhas pelo corpo. Era como uma vibração que começava nos ouvidos. A primeira vez que senti isso, estávamos deitados e quase dormindo senti uma leve vibração. Primeiro nos ouvidos, depois se espalhando pelo corpo. Não era um som, mas algo mais sutil, quase como um zumbido. Uma frequência baixa que parecia vir de dentro. Essas vibrações iam e vinham, não eram constantes, mas também nunca desapareciam completamente. Às vezes se intensificavam, então de repente sumiam, deixando apenas o silêncio. Era como se fossem ligadas e desligadas. Com o passar dos dias, essas sensações se tornaram mais frequentes, não apenas à noite, mas também durante o dia. Às vezes, enquanto eu trabalhava na floresta, meu corpo de repente parecia leve, como se meus pés mal tocassem o chão. Em outras ocasiões era o oposto. Sentia meus membros pesados, cada movimento exigia um esforço, como se eu carregasse o dobro do meu peso. Minha esposa também sentia isso. De manhã, enquanto preparava o café, eu via ela se apoiar na mesa e respirar fundo. Uma tarde, ao tentar cortar lenha, senti que o machado estava mais pesado do que o normal. Não era só a ferramenta. Meu corpo todo parecia envolto em uma sensação de peso que me obrigou a parar. Eu não sou uma pessoa que soa muito, mas naquela época tinha um suador que era só Deus na causa.
Certa madrugada, um pouco antes do amanhecer, algo nos deixou ainda mais perturbados. As vibrações tinham sido mais intensas naquela noite, especialmente nas primeiras horas da manhã. Eu estava deitado com os olhos fechados, tentando ignorar a sensação no peito. De repente, um grito me assustou. Não era humano e parecia vir do galinheiro. Levantei-me da cama e peguei a lanterna que estava ao lado da porta. Abri a porta e saí com Lindo me seguindo de perto. Fui até o galinheiro, iluminando o caminho com a lanterna. As galinhas estavam malucas, se movendo de um lado para o outro e até batendo a cabeça contra o montinho de tijolo que tinha lá. Bom, uma em particular chamou minha atenção. Ela estava sozinha em um canto, com as penas eriçadas e os olhos bem abertos. Ela fazia um som baixo e grave que eu nunca tinha ouvido antes. Não era um cacarejo normal, era algo mais profundo, bem mais humano, sabe? Tentei acalmá-la, mas ela não se moveu. Ficou lá, rígida, como se estivesse presa em um estado de pânico. Minha esposa chegou e se aproximou de mim com suas mãos tremendo. Assustada, ela disse que nunca tinha ouvido algo parecido. Nenhum de nós sabia o que fazer, mas poucos segundos depois, a galinha pareceu se acalmar. Sua respiração ficou mais lenta e o som estranho cessou. Eu mesmo, sendo um homem do mato, nunca acreditei em coisas paranormais, mas o que estava acontecendo não fazia sentido. Não havia explicação. O mais estranho foi que, assim como chegou, aquilo desapareceu. Uma manhã levantei-me e tomei meu café preto esperando sentir aquela sensação estranha no corpo, mas para minha surpresa, tudo parecia normal como antes. Os dias seguintes foram iguais. As vibrações não voltaram, muito menos o assobio daquele dia. Foi como se nunca tivesse existido. O que até hoje não entendo é como aquilo afetou nossa realidade, não só a nós, mas também os animais. Não sei se era algo da floresta ou algo vindo da terra. Sempre que tento encontrar um sentido para isso, me deparo com um vazio. De vez em quando ainda falo sobre isso com Maria, lembrando o quão difícil era até nos movimentarmos naquela época. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, devo mencionar que me chamo Wellington e moro no Canadá, onde trabalho e estudo. Tudo começou há cerca de 2 semanas, até o momento em que escrevo isso. Para começar, tenho 2 gatos. Um se chama Merlin e não pode sair de casa por questões de segurança. O outro se chama Smokey e ele adora sair na rua. Nos últimos dias, Smokey vinha evitando portas e janelas e recusava-se a sair de casa, um comportamento muito estranho para ele. Merlin, por outro lado, ficava constantemente olhando para fora, como se estivesse acompanhando algo que ninguém mais conseguia ver. Não dei muita atenção, pois tinha acabado de concluir o ano na universidade, então eu estava em casa com muito mais frequência. Pensei que eles estavam apenas agindo de forma estranha por não estarem acostumados com minha presença constante. A experiência começou por volta do meio-dia. Eu estava sozinho em casa e Smokey começou a arranhar a porta, indicando que queria sair. Eu o deixei sair rapidamente, feliz por ele finalmente estar voltando ao comportamento normal. Assim que o deixei sair, meu outro gato, Merlin, começou a sibilar para a porta com o rabo arrepiado, como se estivesse assustado com algo. Fiquei preocupado, então o peguei no colo e fiz carinho. Ele se aconchegou no meu colo e adormeceu. Algumas horas depois ouvi um miado na porta. Olhei e vi Smokey querendo entrar. Seus miados pareciam forçados, quase como se ele nunca tivesse emitido aquele som antes. Merlin acordou e foi direto até a porta, sibilando para Smokey e tentando parecer maior, entrando em um estado agressivo.
Ele o encarou com raiva através da porta de vidro. Então peguei Merlin no colo e comecei a abrir a porta para Smokey, mas Merlin enlouqueceu. Ele começou a me morder e arranhar, impedindo-me de abrir a porta. Literalmente me machucou pra caramba. Coloquei Merlin de volta no chão, confuso e um pouco assustado com o comportamento dele. Olhei novamente para Smokey pelo vidro. Ele ainda estava miando com aquele tom estranho. Foi então que percebi algo de errado. Sua cabeça parecia um pouco maior e os olhos estavam muito próximos um do outro. Fora isso, havia uma marca preta no rabo dele, que nunca esteve lá antes. Ele olhou para mim e, em vez de olhos verdes, vi olhos fundos e completamente pretos. Trocamos olhares e senti como se ele estivesse olhando direto para minha alma. Aquele não era meu gato. Fechei as persianas e me sentei, sentindo aquele maldito arrepio aleatório. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Eram meus vizinhos segurando Smokey, o verdadeiro Smokey. Eles disseram que ele estava arranhando a porta deles como se estivesse desesperado, e assim que abriram, ele entrou correndo e se escondeu. Demoraram um tempo para convencê-lo a sair e então o trouxeram de volta para mim. Felizmente eles têm gatos e adoram os meus dois, então não se importaram. Só queriam que Smokey estivesse seguro. Naquela noite, enquanto eu tentava dormir, meus dois gatos se aconchegaram ao meu lado e adormeceram. Eu não tive a mesma sorte. Não consegui pregar o olho naquela noite. Nas primeiras horas da manhã, meus dois gatos acordaram e correram para fora do meu quarto. Confuso, chamei por eles, mas, em vez de responderem, ouvi um miado estranho vindo de fora da janela ao lado da minha cama. A janela estava um pouco aberta e as persianas não estavam totalmente fechadas. Era noite de lua cheia e pude ver o contorno de um gato ao lado. Vi dois olhos, mais escuros que a própria noite, me encarando. Sabia que era a mesma coisa que eu tinha visto antes. Ele começou a caminhar em direção à abertura da janela e o instinto tomou conta de mim. Fechei a janela rapidamente, apesar de estar quase paralisado de medo. Não conseguia tirar os olhos daquela coisa que me observava como se estivesse rindo de mim. Aquilo começou a gritar, um som idêntico ao grito de uma fêmea de pássaro kiwi. Para referência, o chamado dos kiwis é sexualmente dimórfico. O som do macho é típico de um pássaro, enquanto o da fêmea é puro combustível para pesadelos. A criatura desapareceu logo após soltar o grito, e meus gatos voltaram para a cama. Nos dias seguintes, não vi essa criatura, mas ouvia seus gritos por volta das 3 da manhã, quase todas as noites, por uma semana. Passei uma noite fora e desde então tudo parou. Não vi nem ouvi mais nada, e meus gatos voltaram ao comportamento normal. Isso serve como um grande lembrete de que os animais que chamamos de nossos pets podem ser muito mais perceptivos do que imaginamos. Às vezes eles sabem de coisas que nós não sabemos. Não faço ideia do que teria acontecido se eu tivesse aberto a porta para aquela criatura. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu sou da cidade de Quito, no Equador, e há alguns meses descobri o seu canal. Muitos dos relatos contados aqui me pareceram fascinantes. Por isso, decidi escrever para compartilhar a minha história. Neste mundo, existem coisas que não conseguimos explicar, mas o fato de não podermos explicá-las não significa que elas não estejam lá. Sempre acreditei em tudo porque desde criança sou sensível a perceber e sentir certos tipos de fenômenos. O que vou contar aconteceu comigo alguns anos antes da pandemia. Tenho uma tia que prefiro não mencionar o nome, cuja casa apresenta atividade paranormal. O chão é de madeira
e frequentemente se ouve claramente o som dele rangendo. Mas não são rangidos naturais da madeira que se expande, são barulhos de passos de alguém correndo muito rápido de um lado para o outro na casa. Esses passos, então, sobem as escadas que levam ao segundo andar. Embora eu sempre percebesse esses sons quando visitava minha tia, nunca vi nada em comum. Até uma noite em que dormi na casa dela, pois estava esperando me chamarem para fazer teste em uma escolinha de futebol. A noite começou como deveria e fiquei em um quarto pequeno. Minha tia é viúva e mora sozinha. Então, naquela noite, apenas nós duas estávamos na casa, em quartos separados. Por volta das 10 da manhã, acordei e me sentei na cama para olhar algumas mensagens no meu celular. De repente, a porta do meu quarto se abriu lentamente e um menino espiou pela fresta, mostrando metade do corpo. Ele parecia ter uns 9 anos, era pardo e vestia roupas um pouco antigas. Juro que ele parecia completamente normal, como uma criança de carne e osso, por isso não me assustei de imediato. Lembrei-me de que minha tia mencionara que, às vezes, o filho da empregada a acompanhava ao trabalho porque não tinha com quem deixá-lo. Pensei que fosse ele, então falei para o menino que não era certo entrar em um quarto sem bater antes. Minhas palavras parecem ter sido engraçadas para ele, porque ele deu risada, saiu sem dizer nada e fechou a porta. Imediatamente me vesti e desci para tomar café e comentar com a empregada sobre a atitude do menino. Ao chegar à cozinha, onde ela preparava o café da manhã, disse: Rosa, nome fictício, por favor, diga ao seu filho para não abrir portas de quartos sem bater. Eu estava quase sem roupa. Rosa ficou pálida, olhou fixamente para mim e respondeu: Meu filho não veio comigo hoje. Na verdade, só estamos você e eu nesta casa, porque sua tia saiu cedo para resolver algumas coisas no advogado. Fiquei gelada e perguntei: Então, quem é o menino que está no segundo andar? Ela respondeu: Meu filho, às vezes, me dizia que quando vinha comigo trabalhar, via um menino correndo pela casa e se escondendo no banheiro do segundo andar. Lembrei-me que minha tia disse que ninguém acreditava no filho da empregada porque só ele tinha visto o menino, até aquele dia, quando eu também o vi. Subi correndo para verificar se alguém tinha entrado na casa, mas tudo estava normal. Mais tarde, quando minha tia voltou, ainda muito assustada, contei tudo. Foi aí que ela me confessou algo verdadeiramente bizarro e assustador. Ela disse: Minha filha, há algum tempo uma amiga me deu os restos mortais de uma criança que já tinha falecido. Eles estão guardados em um cesto de vime. Ela disse que isso me protegeria de coisas ruins. O cesto ficava em uma varanda no segundo andar. Eu já tinha visto esse cesto, mas nunca, nem em 1000 anos, imaginaria o que havia dentro. Não conseguia acreditar que minha tia tinha algo assim em casa. Embora o espírito do menino não parecesse mal intencionado, pedi que ela desse um enterro digno a ele. Não sabíamos quem ele era ou como ela conseguiu o cesto. Nada. Apenas sabíamos que não era certo mantê-lo ali. Minha tia, mesmo sendo da velha guarda, não hesitou e fez o que eu pedi. Pouco tempo depois, por conta da saúde, ela se mudou para uma casa menor. Não sei se o espírito do menino continua se manifestando naquela casa, mas uma coisa é certa para mim: espíritos existem. E muitas vezes não aparecem de forma espiritual, mas como pessoas de carne e osso, tão reais quanto eu e você. Isso aconteceu em 2016. Eu morava em uma cidade remota com uma comunidade bem unida. A paisagem ao redor era plana, com uma floresta densa, então basicamente as únicas coisas para fazer eram trilhas ou acampar. Caso contrário, era preciso dirigir 1 hora até a próxima cidade um pouco maior.
Eu e meu amigo Matt costumávamos acampar bastante, e dessa vez ele disse que um amigo dele havia recomendado um lugar para irmos. Foi para lá que fomos. Ficava a apenas 15 minutos dirigindo a partir dos limites da nossa cidade. Não havia estacionamento, então simplesmente paramos o carro na beira da estrada. A trilha era muito fraca e estreita, algo que não parecia ser usado com frequência. Caminhamos por cerca de 1 hora até chegar ao local de acampamento. Supostamente deveria haver uma vista bonita de um lago, mas o amigo de Matt devia estar tirando sarro da gente, porque definitivamente não era um lago nem uma vista bonita. Era mais um pântano, como uma lagoa escura e coberta por vegetação. Parecia ter sido bonito alguns anos atrás, mas agora definitivamente não era. Depois de rirmos da situação, Matt apontou uma barraca do outro lado da água. Era muito longe para vermos detalhes, mas era só uma barraca solitária entre as árvores. Meus olhos se desviaram para a borda da água, mais para baixo, longe da barraca. Foi então que percebi uma pessoa nos observando. Ela estava parada à beira do pântano, diretamente do outro lado de onde estávamos. Dei um aceno rápido tentando não deixar a situação estranha. Nós dois presumimos que era a pessoa que estava na barraca. De qualquer forma, montamos as nossas em uma colina afastada da água e seguimos com o nosso dia. Jogamos alguns jogos e tivemos longas conversas. Durante todo o dia, ocasionalmente olhávamos para a água e ambos achávamos um pouco estranho que nunca víamos a pessoa perto da barraca. Ou ela não estava lá ou estava caminhando entre as árvores, mais afastada. Conforme o dia virou noite, passaram-se algumas horas sem que víssemos ninguém. Caminhamos para recolher gravetos e acendemos uma fogueira, depois sentamos em nossas cadeiras perto das chamas e preparamos o jantar. Estávamos conversando e rindo quando Matt de repente pulou da cadeira. Seus olhos estavam fixos em algo logo atrás de mim. Levantei e olhei. Na escuridão, havia a silhueta de alguém parado a apenas uns 6 metros de distância. A pessoa tinha cabelo longo e vestia roupas escuras. As sombras a encobriam demais para que pudéssemos saber se era homem ou mulher ou se estava segurando alguma coisa. "Oi?" Matt chamou. "Está tudo bem?" perguntei. A pessoa ficou parada por um momento e então se afastou rapidamente. Olhei para Matt e, embora estivéssemos assustados, trocamos sorrisos nervosos, como se disséssemos: "Que diabos foi isso?" Honestamente, já faz tanto tempo que nem me lembro que desculpa ou teoria inventamos para explicar por que aquela pessoa estava lá. Presumimos que fosse a mesma pessoa que vimos do outro lado da água, mas é tudo o que me lembro. Seja qual for a explicação, foi o suficiente para continuarmos a noite sem ficar tão apavorados. De alguma forma, até conseguimos dormir, o que, olhando para trás, não faço ideia do porquê fizemos isso. Acho que éramos jovens e confiantes demais. No meio da noite, acordei com Matt, rapidamente abrindo o zíper da minha barraca e me sacudindo para me despertar. Ele estava respirando pesado e tinha um olhar de medo nos olhos. Quando saí da barraca, ele disse que tinha acordado ao ouvir alguém do lado de fora, e quando abriu, viu a mesma pessoa parada bem ao lado da minha, segurando algo nas mãos. Quando a pessoa percebeu que ele estava olhando, saiu correndo. Ele estava muito apavorado e eu senti que precisava manter a calma. Nossas únicas opções eram arriscar caminhar pela trilha estreita no escuro ou ficar no acampamento. Decidimos reacender a fogueira e ficar acordados a noite toda. Porém, deixamos tudo pronto caso precisássemos fugir. Assim que o sol nasceu, fomos embora. Naquele dia, depois de conversar sobre o ocorrido, decidimos registrar um boletim na delegacia para alertar outras pessoas sobre alguém agindo de forma bizarra naquela área. Ficamos surpresos quando recebemos uma ligação mais tarde naquele dia, pedindo que fôssemos à delegacia para responder algumas perguntas. Acontece que a barraca que vimos pertencia a uma pessoa desaparecida
havia mais de um mês. Eles revistaram a área, mas não encontraram mais nada. Nos mostraram fotos da pessoa desaparecida, e tanto eu quanto Matt tínhamos certeza de que não era a mesma pessoa que vimos, o que é extremamente perturbador. Espero que aquela pessoa não tenha algo a ver com o desaparecimento, porém tenho minhas dúvidas. Meu nome é Alma. Nesta ocasião, quero contar algo que me aconteceu anos atrás. Atualmente tenho 60 anos. Moro com minha filha na cidade do México, mas quando era jovem, passei toda a minha infância em um vilarejo. Minha mãe me deixou morando com uma tia por um tempo. Isso foi difícil para mim, já que ela era uma mulher um pouco rabugenta. Lembro-me de que ela estava sempre de mau humor e nada a agradava. Isso me estressava, pois naquela época não havia muito que se pudesse fazer além de obedecer. Minha mãe sempre me disse para me comportar bem. Eu tentava, mas para minha tia nunca era o suficiente. Ela até controlava quantas vezes eu podia sair de casa, algo que hoje em dia pode parecer impensável para muitos. Deixando isso de lado, quero me concentrar no que me aconteceu nesse período. Pode-se dizer que a casa da minha tia tinha um clima estranho. Ela gostava de colecionar coisas antigas e, vivendo sozinha, tinha essas coisas espalhadas por toda parte. Isso não ajudava muito, dava um toque sombrio ao lugar. Desde pequena sempre fui um pouco sensível, vamos chamar assim. Percebi que havia coisas que só eu podia ver. Mamãe me dizia que, quando eu era bebê, costumava ficar acordada por muito tempo, olhando para os cantos da casa. Eu ria sozinha e começava a acenar para o nada. Ela pensou que, ao me batizar, isso se acalmaria, mas aconteceu o contrário. Conforme fui crescendo, tudo se tornou mais estranho. Minha mãe dizia que eu passava o tempo brincando com amigos imaginários. Quando comecei a falar, eu os descrevia. Isso aterrorizava minha mãe. Foi uma das razões pelas quais eu nunca faltava à missa. Mamãe sempre me levava com ela. Suponho que talvez ela pensasse que eu tinha algo de errado. Voltando à casa da minha tia, uma das primeiras lembranças estranhas que tenho desse lugar ocorreu poucas semanas após minha chegada. Eu gostava muito de fazer coroas e pulseiras com algumas flores. Elas cresciam em um jardim não muito longe da casa. Lembro-me de que essas flores no vilarejo eram chamadas de anjos da noite. Sempre tentava escapar para ir buscá-las e passar a tarde fazendo acessórios de todos os tamanhos. Uma manhã, quando acordei, encontrei uma pulseira feita com essas flores na mesinha de cabeceira. No início, pensei que tinha sido eu quem a deixara lá, então não dei atenção. Mas no dia seguinte aconteceu novamente, desta vez com um colar. Duvidava muito que fosse minha tia, já que ela sempre dizia que não gostava que eu sujasse a casa. Mas ela e eu éramos as únicas que morávamos lá. Não podia ser ninguém mais. Não vou negar que comecei a ter medo. Achava que se ignorasse isso pararia de acontecer, mas não foi assim. Todas as manhãs, quando me levantava, uma pulseira ou um colar estavam ao meu lado. Minha tia sempre dizia que eu deveria dormir com a porta aberta, mas em uma noite específica decidi fechá-la. Fiz isso tentando fazer o menor ruído possível. Achei que se fizesse isso, parariam de entrar no meu quarto para deixar as flores. Deitei e em poucos minutos adormeci. De madrugada acordei ao ouvir um som. Alguém estava tentando abrir a porta. Levantei-me lentamente e me aproximei. Estava com medo, mas achava que podia ser minha tia. O mais provável era que ela me repreenderia por tê-la fechado. Com medo abri, só para descobrir que do outro lado não havia ninguém. Espiei pela lateral. Não fazia ideia de quem poderia ter tentado entrar. Deixei a porta aberta e voltei a me deitar, mas a escuridão do lado de fora não me deixava dormir. Levantei de novo e a fechei.
dizendo a mim mesma que me levantaria cedo pela manhã para que minha tia não percebesse. Em certa ocasião, estava sentada na cadeira de balanço na cozinha. Minha tia me colocou para procurar as pedrinhas que vinham nos feijões. Estava sozinha. Ela avisou que chegaria mais tarde. Estava concentrada em minhas mãos, focada no que estava fazendo. De repente, percebi pelo canto do olho algo se movendo à minha frente. Quando levantei a vista, vi uma silhueta caminhando no quarto da minha tia. Isso chamou minha atenção. Não achava que ela tivesse voltado tão rápido. Chamei por ela e, ao não obter resposta, me aproximei do quarto. Quando entrei, fiquei congelada. Havia uma mulher parada em um canto. Senti que meu coração parou. A mulher tinha a pele muito pálida. Estava sentada na penteadeira da minha tia, parecendo procurar algo em sua caixa de joias. Ela girou o rosto para mim, mas não consegui vê-la direito. Rapidamente me escondi atrás da porta. Saí de lá como pude e me dirigi ao jardim. Aquela mulher tinha algo estranho. A forma como estava sentada na penteadeira não era normal. Estava de certa forma torta. Com medo, voltei para a casa. Lentamente me aproximei do quarto. Novamente espreitei a cabeça, mas não havia ninguém. O lugar estava completamente vazio. Disse a mim mesma que talvez estivesse ficando louca, então deixei passar, pedindo a Deus que fosse só isso mesmo. Quando minha tia chegou, contei-lhe o que havia acontecido. Ela não deu importância. Talvez pensasse que eu estava mentindo. Mesmo assim, ouvi quando ela verificou se tudo estava em seu lugar. Suponho que pensou que alguém tinha entrado para roubar. Aquela ocasião não foi a única vez que vi aquela mulher. A próxima foi quando estava tomando banho. Fora de casa, no quintal, minha tia tinha algo parecido com um chuveiro. Normalmente costumávamos nos banhar lá. Eu sempre fazia isso vestida. Como era de noite, costumava me banhar com a luz apagada. Isso mais por questão de privacidade. Estava lavando o cabelo quando notei um vulto entre as plantas da minha tia. Parecia uma pessoa em pé. Rapidamente me alarmei. A pessoa, ou o que quer que fosse, não se movia. Estava estática, como se olhasse em minha direção. Pelo cabelo longo, percebi que era uma mulher. Chamei pelo nome da minha tia, pensando que era ela, mas não houve resposta. Depois notei a postura. Estava um pouco torta, como a mulher que havia visto dias atrás. Senti um medo que nem sei descrever. Rapidamente terminei de lavar o cabelo e voltei para dentro de casa. Por alguma razão fiquei agitada. Sentia meu coração bater muito forte. Entrei na cozinha e disse à minha tia que havia alguém no jardim. Ela se levantou e saiu. Eu a segui. Acendeu a luz e também iluminou com uma lanterna. Mais uma vez o quintal estava vazio. Ela me repreendeu, dizendo para parar de inventar coisas. Não era nada engraçado, além de que não havia como alguém ter entrado. Para isso, teriam que passar diretamente pela sala, e ela esteve lá o tempo todo. Minha tia voltou para a cozinha. Fiquei olhando em direção às plantas por um bom tempo. Tinha medo de ficar sozinha. Certa madrugada, senti como se alguém mexesse no meu ombro. Acordei meio adormecida. Era minha tia que havia entrado no meu quarto. Assustada, perguntei o que havia acontecido. Ela, com um tom sério, perguntou se por acaso não era eu quem estava cantando. Confusa, respondi que não, que estava dormindo. Ela ficou me olhando. Suponho que pensou que eu estava mentindo. Depois me disse que tinha ouvido a voz de uma mulher. Isso a acordou. O som vinha da cozinha. Ela se levantou e acendeu a luz, mas não havia nada. Foi por isso que veio me perguntar. Eu era a única na casa, além dela. Estava prestes a dizer algo quando ouvi. Alguém estava cantando. E sim, era a voz de uma mulher. O som parecia vir do quarto da minha tia. Ambas nos olhamos. Pude notar o medo em seus olhos. Nenhuma de nós queria sair do quarto. Estávamos aterrorizadas. O que ouvíamos parecia impossível. Não havia mais ninguém na casa. Ela segurou minha mão e pediu para eu acompanhá-la. O canto continuava.
Era tão claro que, mesmo lembrando, me dá arrepios. Nos aproximamos do quarto dela. A porta estava entreaberta. Pensei que minha tia entraria, mas, para minha surpresa, ela pegou a maçaneta e a fechou de repente. De repente, a voz se calou. Ela rapidamente procurou a Bíblia que estava na sala e seu rosário. Ambas voltamos ao quarto e nos trancamos. Começamos a rezar. Eu repetia tudo o que minha tia dizia. Podia ver como suas mãos tremiam. Felizmente, não ouvimos mais nada durante a noite. Quando nos deitamos, minha tia me abençoou e pediu que eu fizesse o mesmo com ela. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ir à igreja. Eu a acompanhei. Ela contou ao padre o que havia acontecido. No final, ele deu um frasco grande de água benta para que ela borrifasse por toda a casa. Ela fazia isso até 3 vezes por dia, enquanto repetia o Pai Nosso em voz alta. As aparições pararam. Sentia que a energia da casa havia melhorado muito. Uma tarde, conversando com minha tia, perguntei se ela tinha alguma ideia de quem poderia ser aquela mulher. Ela não sabia. Na verdade, nunca havia acontecido nada assim na casa. Era a primeira vez. Eu fiquei com muitas dúvidas. Me pergunto se era ela quem me deixava as flores pela manhã. Antes de dormir, sempre rezava pedindo pelo seu descanso. De vez em quando, achava que havia de relance, justo em um canto do meu quarto. Mas quando virava o rosto, simplesmente não havia nada. Eu nunca compartilhei essa história antes, nem mesmo com meus amigos mais próximos. Sou um cara de 32 anos que vive na zona rural da Virgínia. Sempre fui do tipo que gosta de atividades ao ar livre, passando a maior parte do meu tempo fazendo trilhas, acampando e caçando nas montanhas Blue Ridge, no leste dos Estados Unidos. Não sou o tipo de pessoa que se assusta facilmente e já tive minha cota de encontros próximos com a vida selvagem. Mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei em outubro do ano passado. Era o primeiro fim de semana da temporada de caça ao cervo. Eu havia decidido experimentar um novo local, bem no fundo da reserva de Piney Grove. Obviamente, quem está lendo talvez não conheça, mas esta área é conhecida por suas densas florestas de pinheiros e terreno acidentado, perfeito para grandes veados, mas também notoriamente fácil de se perder. Passei semanas explorando a área, instalando câmeras de trilha e marcando meu caminho com GPS. Eu estava confiante de que conhecia bem o terreno. Saí antes do amanhecer no sábado de manhã, com minha caminhonete carregada de equipamentos para uma estadia de uma noite. O plano era caminhar cerca de 8 quilômetros, montar acampamento e depois passar a noite e o início da manhã caçando de um mirante em uma árvore que eu já havia montado no início da semana. Tudo correu bem no início. O tempo estava perfeito, fresco e com uma leve brisa. Cheguei ao meu acampamento no início da tarde e montei tudo. Quando a noite se aproximou, fui para o mirante. Ele estava posicionado na borda de uma pequena clareira, me dando uma boa visão de uma trilha muito utilizada pelos animais. Me acomodei para a longa espera com meu rifle pronto no colo. A floresta ficou silenciosa à medida que a noite caía, com apenas o ocasional pio de uma coruja ou o farfalhar das folhas quebrando o silêncio. Devia ser por volta das 21 horas quando ouvi pela primeira vez. Um som fraco carregado pelo vento, como alguém chamando ao longe. No início, ignorei como algo insignificante, talvez apenas algum barulho de animal distorcido pelo terreno. Mas então eu ouvi de novo, mais claro dessa vez. A voz parecia humana, feminina e aflita. Meu primeiro instinto foi de preocupação. Será que algum caminhante havia se perdido por aqui? Pensei. Isso não era incomum, especialmente nesta área. Hesitei, sem saber se deveria responder ou ficar em silêncio. Antes que eu pudesse decidir, a voz veio novamente, um pouco mais perto do que antes.
Estava vindo da direção oposta à trilha dos animais, mais fundo na floresta. Virei meu mirante, esforçando-me para enxergar através da escuridão. A lua quase cheia fornecia um pouco de luz, mas o denso dossel de neblina criava uma visão difícil. Eu não conseguia ver ninguém, mas a voz parecia estar a apenas alguns metros de distância. "Olá", finalmente chamei. "Você está bem? Precisa de ajuda?" O silêncio reinou de novo por longo momento. Então, dessa vez de perto. Talvez a uns 50 metros de distância, ouvi uma resposta que fez meu sangue gelar. "Chris? É você, Chris?" Era a voz da minha mãe, exatamente como a voz dela, até com o leve sotaque caipira que ela nunca abandonou. Mas isso era impossível. Minha mãe morava a 3 estados de distância e nunca esteve nesta parte da Virgínia em toda a sua vida. Além disso, ela tinha pavor da floresta e nunca estaria ali sozinha à noite. Senti os pelos na parte de trás do meu pescoço se levantarem. Algo estava muito, mas muito errado em tudo aquilo. Liguei a lanterna na minha cabeça, varrendo o feixe de luz pelas árvores, mas não vi nada. "Quem está aí?" gritei, tentando manter minha voz firme. Isso não é engraçado. Um farfalhar veio da vegetação à minha esquerda, como algo grande se movendo pelos arbustos. Então outra voz falou, esta mais profunda, inconfundivelmente masculina. "Filho, o que você está fazendo aí em cima? Vamos, desça. É hora de ir para casa." Era a voz do meu pai, mas meu pai havia falecido 5 anos atrás. Senti um suor frio percorrer todo o meu corpo. Isso não poderia estar acontecendo. Eu devia estar sonhando. Talvez eu tivesse adormecido no mirante. Talvez eu estivesse tendo algum tipo de pesadelo hiperrealista. Bati o cabo do canivete na minha testa, tentando acordar, mas nada mudou. O som do farfalhar ficou mais alto, circulando ao redor da base da minha árvore. Apontei meu rifle para o movimento. Meu dedo estava pairando perto do gatilho. "Fique para trás!" Gritei com minha voz tremendo de terror. "Eu vou atirar!" Uma risada baixa emanou na minha esquerda. Um som que era quase, mas não totalmente humano. Isso foi seguido por algo tentando imitar minha fala, mas sem conseguir. Então, novamente, aquilo falou com uma mistura dos tons dos meus pais, mas não lembro exatamente o que disse. Depois de um tempo, vi algo se mover na base da árvore. Uma forma pálida que parecia se contorcer de maneiras que desafiavam a forma humana. À luz fraca da lua, vislumbrei o que pareciam ser membros alongados e um rosto que era horrivelmente vazio, como o de um manequim. Um terror que nunca havia sentido me dominou e, sem pensar, disparei meu rifle. Seguido do tiro, ouvi um grito agudo que definitivamente não era humano. A forma na base da árvore correu para longe, desaparecendo na vegetação. Por um momento tudo ficou em silêncio, mas de repente a floresta irrompeu em barulhos. Eram dezenas de vozes, algumas que eu reconheci, outras que não, todas chamando meu nome de todas as direções. Eu não me lembro de ter descido do mirante. Minha próxima lembrança clara é de estar correndo a toda velocidade pela floresta, enquanto eu passava pela vegetação e pulava sobre troncos caídos. Eu não tinha ideia se estava indo na direção certa. Tudo o que eu sabia era que precisava me afastar daquelas vozes. Galhos batiam no meu rosto e tropecei mais de uma vez, mas a adrenalina me mantinha em movimento. As vozes me seguiam, sempre parecendo estar logo atrás de mim ou logo ao lado. Às vezes, elas soavam como se estivessem vindo bem ao lado do meu ouvido, me fazendo estremecer e mudar de direção. Não sei quanto tempo corri. Parecia horas, mas realisticamente deve ter sido apenas cerca de 20 minutos. Eventualmente saí da linha das árvores e cheguei a uma estrada de terra. Por um milagre, estava a apenas cerca de meio quilômetro de onde eu havia estacionado minha caminhonete. Corri por aquela estrada mais rápido do que jamais corri na minha vida, sem ousar olhar para trás. Quando cheguei, lutei para pegar as chaves,
Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguiam destravar a porta. Quando subi e bati a porta, ouvi uma última voz, desta vez soando como a de uma criança. Arranquei dali, levantando pedras enquanto acelerava pela estrada da floresta. Não diminuí a velocidade até chegar à rodovia e não parei de dirigir até estar de volta na minha própria garagem. Tentei de todas as maneiras racionalizar o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido algum tipo de alucinação causada por água contaminada ou gás do meu fogão de acampamento. Talvez eu realmente tenha adormecido no mirante e tenha tido o pesadelo mais vívido da minha vida. Mas não importa a desculpa que eu invente. Sinto e sei que foi real. Deixei todo o meu equipamento lá. Eu até deixei cair meu rifle de caça, mas nada me faria voltar para buscá-los. Não pisei naquela floresta desde aquela noite, e não aconselho ninguém a ir por aquelas bandas.